Aleluia! Então, irmãos, eu quero dar continuidade aqui ao que falei semana passada, que está em Josué capítulo 1. Você pode ler comigo. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Tu, porém, levanta-te, pois agora e passa este Jordão. Olha, passa esse Jordão. Que coisa boa. Tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Quero destacar aqui novamente, esse era um momento de transição de liderança na vida do povo de Israel. E nós estamos vivendo aqui nessa igreja local. Se você está me ouvindo pelo vídeo, isso pode se aplicar à sua vida também. Mas aqui nós estamos vivendo um momento de transição, de tempos, de estações. Deus está nos incluindo, nos fazendo entrar, absorver a atmosfera de uma nova estação. Uma estação de fé, uma estação de conquista. O que é estação? Uma época, um tempo, um momento, uma unção que está sobre as nossas vidas. Amém? Uma estação de conquista. Moisés, meu servo, é morto. Já falei na semana passada sobre isso. Levanta-te. Levanta-te de quê? Levanta-te das desistências. Não é hora mais de desistir, é hora de levantar-se. Agora, veja bem a expressão que o texto traz. Levanta-te, pois, agora. Esse agora fala do Kairos e fala do Cronos, que é o tempo normal do calendário, mas aqui eu quero trazer o tempo no sentido de Kairos. Kairos é o tempo propício de Deus para realizar o desejo dele na nossa vida. E esse tempo agora, de hoje, é um tempo de mudança. Um tempo de mudança, por isso estamos mudando coisas, mudando liderança, mudando rotina de culto, mudando organização de departamento, mudando maneira de fazer devocional, acionando a oração. Estamos mudando, movendo, e o que não se move enquanto todo arraial anda. Mas é uma hora de mudança, estamos no Kairos, tempo propício, ideal, escolhido por Deus para uma conquista, para um avanço, para irmos mais. Não é amanhã ou depois ou em 2027. O Kairos da nova estação para essa igreja local começou na festa dos tabernáculos. Na festa dos tabernáculos desse ano começou uma nova estação. O relógio bateu outro ponteiro aqui, ó. Essa é a maneira de dizer. Não sei se os irmãos me entendem o que eu quero dizer. É uma maneira comparada de dizer que não está mais na mesma hora. É uma outra hora. Às vezes você está dormindo, não é hora de dormir mais. Não é hora mais só de assistir as coisas acontecerem e você não fazer nada. É hora de ativar os braços missionários dessa igreja. É hora de ativar os braços da oração dessa igreja. É hora de ativar os braços proféticos dessa igreja. É hora de ativar o braço evangelístico dessa igreja. E assim nós vamos conquistar territórios. Veja bem. Tu, porém, seja aqui em São Paulo, levanta-te, diga comigo, levanta-te e agora. Não é amanhã, não é em 2027, é agora. Qual é esse tempo? Outubro de 2025, é o agora, aonde Deus está falando para nós e quer trazer mudanças, na nossa vida. Aleluia! Quem quer viver o novo de Deus para você aqui, diga amém. Mas eu tenho uma outra notícia. Quem quer viver o novo tem que se envolver com o novo. E o novo exige fé, mas exige atitudes também.
exige atitudes. Temos que sair da passividade. Coisa boa era se um pastor pudesse fazer tudo só. Função de pastor numa igreja é equipar a igreja para que ela faça a obra do ministério, que ela realize a obra de Deus. E não fazer tudo para que você viva o propósito de Deus. Nenhum marido pode fazer tudo para uma mulher entrar no propósito de Deus se ela não quiser. Se a mulher fechar o coração, ela vai morrer feito a mulher de Ló, que virou uma estátua de sal e não sai do canto. E a mesma coisa com o marido. A mulher pode ser cheia de fé, mas se o coração dele for fechado, se o coração dele for incrédulo, murmurador, cheio de rebelião, ele vira uma estátua de sal e não entra no novo de Deus. Mas nós não seremos daqueles que vamos virar estátuas de sal, coisa nenhuma, porque nós vamos entrar na terra da promessa e na conquista, em tudo o que Deus tem para nós. E quem crê e recebe essa palavra, diga amém. Olha, pastora Malu, passa esse Jordão. É a próxima palavra, pastor Ivan. Passa esse Jordão. Olha a ordem de Deus. Passa esse Jordão, ou seja, diga comigo, tem uma atitude. E a atitude, às vezes, vai ser: participe da reunião de conexão. Ou coisa difícil, às vezes, é arrebanhar o coração das pessoas. Quando um está olhando para o leste, para o oeste, para a novela das 8, quem matou a Odete Reutemann, quem não sei o quê, quem não sei o quê. Quem está pensando no presente de fim de ano, no Halloween, no Natal, e onde eu vou onde é que eu vou passar minhas férias, qual é o resort, ou qual é isso, ou qual é aquilo. E você dizendo, a igreja tem que entrar numa nova estação, Deus está chamando para conquistar território. E o pensamento do povo é para um lugar e para outro, e Deus está dizendo, para! Isso é Jeca em São Paulo. Presta atenção na nova estação que eu quero fazer vocês entrarem. E vamos entrar nessa estação, estamos entrando em oração, em quebrantamento, em dependência de Deus. Porque é tempo de sair da inércia, da paralisia, de chorar o luto. Moisés já morreu. Isso aqui para nós hoje pode ser aplicado como uma figura simbólica de coisas que já passaram, que foi para uma outra estação. Então, tem estação do lamento, mas agora não é mais a estação do lamento, é a estação de agir. E nós não vamos agir como um povo desorganizado, nós vamos agir como um povo organizado. O exército é desorganizado, o que é que vocês acham? Os exércitos por aí afora, quando vão atacar algum lugar, eles são desorganizados? Vai de todo jeito? Não, eles se comunicam, ó. Tem problema de comunicação na igreja? Vai acabar, vamos ajustar. E às vezes, para ajustar, vai precisar sentar um, sentar outro e dizer, por que vocês não se falam, hein? Por que vocês não combinam nada que vocês fazem? Por que vocês não entram, vocês não se alinham? Às vezes, para o exército andar, nós vamos ter que sentar e nós vamos ter que arrumar nossas diferenças, nós vamos ter que nos humilhar uns aos outros, nós vamos ter que pedir perdão uns aos outros e nós vamos ter também que sair da inércia. Às vezes, tem gente que não sai da inércia porque está paralisado. Não é nem porque tem raiva de ninguém, nem nada, até ama Jesus, mas não sabe fazer nada nem para onde vai. Mas se você não tem ideia para nada, entre pelo menos na ideia dos seus pastores, entre pelo menos no que a igreja está propondo e no andar da carruagem. Enquanto você se envolve com devocional, com oração, com adoração, o seu coração vai se achar. O seu coração vai entender o propósito de Deus para a sua vida, o significado da sua existência, o que é que você está fazendo aqui. As cadeias são quebradas. Esse é um tempo de ajuste. O exército precisa se ajustar. E uma das coisas é melhorar a comunicação. Uma das coisas é ajustar o foco do seu coração. Essa é uma hora de ajustes. Aleluia, glória a Deus. Que estação é essa? É uma estação de ventos de mudança. Ventos de mudança. Pode anotar, se quiser anotar. Porque eu não sei quando eu vou falar disso outra vez. Ventos de mudança e ventos de ampliação. Essa igreja vai entrar em reforma.
Reforma dos nossos corações, primeiramente. Reforma da parede que está no lugar errado, da porta que está fechada e tem que abrir, da porta que está aberta e tem que fechar. Reforma de bases erradas que precisam ser arrancadas. Tem coisas que precisam ser arrancadas dentro do nosso pensamento. Existe uma conquista para ser feita. Esse é um tempo de ventos de mudança e de ampliação. Essa é uma hora de multiplicarmos força para firmar estacas, estabelecer bases, pilares, colunas. O que são colunas? Bases é uma coisa que vai suportar a estrutura que vai ser levantada em cima. Então, vocês que estão vivendo nessa igreja, nesse tempo, agora, Deus está dizendo que vai estabelecer bases. Aonde? Dentro do nosso coração. Base dentro das famílias, dentro das casas, dentro dos casamentos. Tem casamentos que estão com as bases erradas. O Espírito Santo vai mexer nessas bases e arrancar. Se é palha a base do casamento, Deus vai arrancar e vai botar firmamento sólido para que esse casamento não seja destruído. Se nossas famílias têm bases erradas, vamos arrancar as bases erradas e estabelecer as bases corretas da oração, do respeito, do amor. Estabelecer as bases da dependência de Deus. Por quê? Porque Deus quer levantar muitos de nós aqui nessa igreja como colunas. Colunas são pilares. Pilares suportam estruturas ao seu redor. Colunas suportam peso. Colunas suportam um teto. Colunas suportam um pavimento em cima. Suportam pressão. Colunas suportam dias maus e ficam firmes nos dias bons, mas elas não são destruídas quando os dias são maus. Isso é uma linguagem figurada para dizer que Deus está querendo levantar, e está levantando pessoas com firmeza nele. Colunas, pilares, falam de uma construção, de uma firmeza em Deus, de você não se desintegrar. Às vezes eu brinco com os irmãos, que às vezes eu falo, e eles dizem assim, eu digo, você está bem? E ele diz, eu falo, você está firme? Eles, firme como geleia. Não fala isso. Abra sua boca para você dizer que eu estou firme como a rocha que é Jesus. Mas é bonitinho, é engraçado dizer isso, mas dizer isso toda vez. E não é só um não, eu tenho aqui pelo menos uns 5 que tem essa história dessa geleia, procuram sempre uma coisa bem mole, bem fraca, para dizer que eles estão assim, bem fracos. E eu quero dizer que não é tempo de dizer que está firme como geleia, coisa nenhuma. Você tem que estar firme como a rocha dos séculos, que é Jesus de Nazaré. Porque sobre essa rocha, você e eu podemos levantar uma casa. Deus quer levantar ministérios aqui. Mas para levantar esse ministério, tem que consertar a base e tem que fazer de você uma coluna. Porque senão não pode se levantar as paredes. Parede é coisa fácil de encher. Quem trabalha com construção sabe disso. Parede é fácil de construir. Mas não é isso. O que sustenta uma casa. A construção de uma vida, de uma família, de um ministério. O que sustenta a construção de um projeto de Deus é quanto nós temos de Cristo firmado dentro de nós. Para que no dia da adversidade ou no dia que o vento seja contrário, você diga, não, eu não quero mais. Se nós vamos ser uma igreja de ativar o evangelismo, ativar o discipulado, entrar em muitas famílias e muitas casas, você não pode cair, nem você não pode desmaiar quando você chegar numa casa e uma pessoa te descascar, te destratar. E é possível alguém me tratar mal? Sim, com certeza. Pregar o evangelho não significa que você vai ter sempre glória a Deus e aleluia e um aplausozinho, não. Às vezes você vai ter uma porta fechada, uma crítica, uma zombaria, às vezes um falso testemunho a seu respeito e a respeito do seu caráter, e ainda assim você tem uma base sólida para dizer, não saio daqui, não saio do propósito que Deus quer. Então,
Deus quer que essa igreja tenha bases sólidas, não só no conhecimento. O conhecimento da palavra é importante para nos livrar dos enganos, mas também bases sólidas nas nossas emoções, para não ser um povo tão fraco, para não ser um povo tão vulnerável a qualquer instabilidade emocional que possa acontecer na vida. Não, irmãos, Deus está levantando um exército aqui, e esse exército vai avançar. Temos mais de 10 conexões novas abertas. Eu queria ter um aleluia mais do que o pastor da igreja. Vocês sabem quantos anos nós passamos só com as 11 células paradas? Aí eu digo a vocês que já abrimos mais 10 e vocês não dizem um aleluia. Não é a pastora Neide, isso não é a vitória da pastora Neide, não. É a vitória do reino de Deus na terra. É a vitória do Senhor. Por quê? Aonde é que Jesus está vencendo? Está vencendo porque está tirando o povo do medo, o medo de falar, da vergonha, da falta de propósito, da falta de entendimento. A pessoa, ai, glória a Deus, que teve coragem de abrir uma conexão, de falar de Jesus para alguém, está ali, e vamos regar de oração, porque não pode abrir e fechar, tem que abrir e continuar aberta, para ganhar vidas. Vamos falar aos católicos, aos espíritas, vamos falar aos jovens dessa cidade, vamos falar aos homens e às mulheres dessa cidade que estão chorando por salvação. Quanta gente capaz eu tenho aqui na minha frente, mas que precisa compreender o que Deus tem com você, como é que você pode ajudar, como é que você pode ir adiante. Se você não quer liderar, não tem problema, ajude alguém que lidere. Diga, olha, eu não quero liderar, mas eu posso ficar aqui com você? Pode, vem para a reunião, participa, sabe? Seja um facilitador, seja um intercessor. É bom ou não você ter gente que só lhe estimula? É maravilhoso, então sejamos estimuladores uns para os outros. Diga, eu quero ser seu ajudador. Fala aí para o seu irmão, eu quero lhe ajudar. Você não vai parar. Você não vai desistir. Deus conta com você nessa hora. É um mês. Outubro está terminando. Eu tenho esse saldo positivo. Não é porque eu estou contando números de conexão. É porque eu estou vendo o coração das pessoas entendendo o que é prioridade, o que é que vale a pena na vida. E estou vendo pessoas querendo se envolver com o eterno, com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que ninguém pereça, é que todos venham ao conhecimento da verdade, é que todos se arrependam. E nós não podemos ser igreja só, entra ano e sai ano, cantando hino, dançando, fazendo pregação bonita. E o mundo está apodrecido cada vez mais ao nosso redor. E a gente vive só recuado, como se nossas reuniões de igreja fossem um lugar de refúgio. Não, irmãos. A igreja está na terra para salgar. Diga comigo, salgar. Foi Jesus que disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal perde o sabor, para nada mais serve a não ser para ser jogado fora. E eu não quero ser jogada fora. Qual o sentido de ser cristão? Salgar, levar o evangelho. Se é numa escola, se é num consultório médico, se é numa sessão de atendimento de psicologia, se é numa sala de aula, se é num posto, na saúde, se é numa UBS, se é num Uber, se é numa calçada, num trem, num açougue, na padaria, seja onde for, essa igreja está viva nessa cidade para salgar, para levar o evangelho de Jesus Cristo, porque o sal dá sabor. Isso é uma linguagem simbólica que Jesus usou para falar dos cristãos. Então, meus servos, Moisés é morto, mas preste atenção em Segeca, em São Paulo,
arruma as malas, entra na nova estação. Agora, levanta-te, 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 levanta-te e passa esse Jordão. Uou! Como pastores, vocês sabiam que às vezes nós passamos meses sem nos levantar, desmaiado pelos desmaios dos que estão ao nosso redor, pela inércia, e às vezes, porque você não vê pessoas se interessarem naquilo, aí você fala, ninguém faz, você se frustra, deixa isso para lá, deixa isso para lá, vamos fazer outra coisa, vamos fazer só o trivial. Vamos fazer só a liturgia dos cultos, deixar esse povo quieto e vamos para frente. Mas nós não estamos na terra só para isso. Era muito pouco. É muito pouco. Aí Jesus mexe conosco. Jesus mexe dentro de nós e diz, ei, levanta. Ei, para eu estar falando aqui para vocês, quem primeiro teve que se levantar é a pessoa que vos fala. Já tive muitos desmaios na minha vida. Desmaios de passar meses só calada, sem ter força, de fazer nada, de decepção e de frustração. E quem é que me levanta? O Espírito Santo. É a palavra que levanta, é a oração que levanta, é a presença de Deus que me levanta. Então, se um pastor se levanta, ele vai levantar os outros, ou pelo menos vai mexer no ninho dos outros. E eu estou aqui hoje para mexer no ninho de vocês. Pastor, você quer mexer no meu ninho? Vou deixar, vou para outra igreja. A minha oração é que se você for para outra igreja, você encontre um pastor mais ousado do que nós e que mexa ainda mais com você. Que incomode mais ainda você. Que seja mais maluco por Jesus do que eu e meu marido. Ele incomoda, ele bota nos trilhos. Para você não desistir do propósito de Deus. Para você viver o propósito de Deus. Eu não posso lhe deixar entrar ano e sair ano. Dormir apenas no comodismo da nossa religião. Somente. É tempo de acordar. Lembre-se do que eu disse aqui para vocês. Dentro de um carro eu recebi uma palavra de fé. Em menos de 6 meses eu estava dentro do meu próprio carro. E não dependia mais de uma carona. Mas nasceu de uma pessoa que se aproximou de mim. E me incomodou. Me tirou da inércia, da incredulidade. Me tirou da prostração da incredulidade. Porque eu não acreditava que podia ter nada. Porque eu não acreditava. Porque eu analisava a minha vida somente com a mente, com o meu racional. E quando nós agimos por fé, nós agimos por obediência à palavra de Deus e não somente pelo que está na sua frente. Você não age somente pelo dinheiro que você tem. Você não age somente pelas pessoas que estão ao seu redor. Você age pela palavra. Você age pelo que Deus lhe manda ser e fazer. Eu proclamo que os braços e os pés dessa igreja estão sendo ativados para o propósito, para o chamado. Chamado de quê? Chamado de oração, chamado de fazer conexão, chamado de cantar, de tocar, de pregar, de levantar os outros, chamado de visitar um enfermo, chamado de levantar um projeto para crianças, para jovens, para adultos, para tratar das pessoas com doenças mentais. Quantos de vocês aqui têm sementes e talentos enterrados que não estão sendo usados na proporção e na potencialidade que existe dentro do que Deus entregou para vocês? E eu quero proclamar que chegou o tempo de usar. Eu queria ter 10% da capacidade de comunicação do que alguns de vocês têm. Que se comunicam tão melhores do que eu. Meu Deus do céu, que falam, que conversam, que fazem. Eu digo numa facilidade, mas não usa isso para o reino.
não usam isso para o reino. Usam isso só para viver, para conviver na família. Aí olha para a própria família e diz, não, aqui eu não posso fazer nada. Às vezes é você, a pessoa que Deus vai levantar para levar salvação para toda a sua família. Às vezes é você que Deus vai levantar para levar salvação para aquela repartição que você trabalha. Ou lá na loja que você trabalha. Ou no comércio. Ou naquele lugar onde Deus lhe plantou. Deus lhe plantou num lugar, você não está ali por acaso. Aproveite. Aproveite para se levantar e para passar o Jordão. O que é passar o Jordão? É viver uma experiência de milagre, do sobrenatural, do favor de Deus. É entrar para habitar, para viver num lugar onde nós só podemos habitar e viver com a ajuda do sobrenatural de Deus. Passa esse Jordão. Meu Deus, o que é isso? Passar um Jordão não é coisa simples, não. Está aqui, ó. Passar o Jordão. Tu e esse povo. E Josué tinha mais que se virar para levar o povo. Era ele e o povo. Deus está operando o novo dentro de você, porque tem povo para você levar junto com você também. Tem gente que está esperando você se levantar. Levantar de quê? Dos medos, dos traumas, dos fantasmas, da amargura, dos relacionamentos quebrados, das frustrações, dos desmaios da sua alma, da falta de fé. Tem gente que está esperando para você se levantar, para ir com você, para passar o Jordão. O Jordão é um rio. E aquele povo precisava passar aquele obstáculo. Uau! Uma nova estação e eu já tenho um obstáculo para passar. Não podia ser mais fácil, não? Não. Uma nova estação já significa que eu tenho um desafio. Sim, os desafios são catalisadores para nos levar para novos níveis de dependência e conhecimento de Deus. Quanto maior o desafio. Sabia que muitos de nós só nos quebramos quando temos desafios? Sem desafios você às vezes não cresce. Sem desafios você fica do mesmo jeito de 30 anos atrás. E Deus não quer você do mesmo jeito. Você teve uma provisão para passar por determinadas circunstâncias, mas Deus está dizendo, em Sejac em São Paulo, presta atenção, tu e esse povo, levanta-te agora e passa esse Jordão. É uma palavra de comando, é uma palavra de sabedoria, uma palavra de direção. É uma palavra que dirige os seus passos. É uma palavra que lhe dá uma direção. Quando Deus fala para Noé e diz, Noé, constrói uma arca de 3 pavimentos com a porta ali, pega, aí ele vai dizendo a madeira, faz assim. Tudo aquilo ali foram palavras de sabedoria, palavras diretivas para que fosse feito daquela forma. Noé não era engenheiro, Noé não era arquiteto, coisa nenhuma, mas Deus não precisa necessariamente da nossa formação para nos fazer ser usado em determinadas áreas. O que ele precisa é um coração aberto, rendido nas mãos dele para nos fazer instrumentos dele. Aí ele diz, Moisés, presta atenção, faz o tabernáculo. As medidas do tabernáculo são essas cortinas são de determinados tipo de tecido, as hastes são assim, as fivelas são assim. Faz uma bacia, vê o altar dos holocaustos, faz o santo dos santos. Você pode ver no Êxodo que a descrição do tabernáculo é minuciosa. Para que aquilo? Aquilo são palavras diretas para trazer um propósito de Deus à terra, à existência. Mas aqui é um outro tempo do povo de Deus, aonde Moisés já tinha passado aquele ministério glorioso, poderosíssimo. Aí Deus diz, agora é a hora dessa igreja. Não está escrito aqui não, em Sejac não, aqui está escrito Josué, pastor, você está se confundindo. Mas a palavra de Deus é viva. Ela atravessou os séculos e ela é tão forte como naquele dia em que Deus disse isso e o coração de Josué esquentou.
Você já sentiu quando Deus fala com você e o seu coração palpita diferente? Sabe quando os discípulos de Emaús estavam andando e eles perceberam que era o mestre que estava com eles? O coração deles esquentou, pastor Sérgio, por causa da presença de Jesus. Por causa da presença de Jesus. Então pode ser bobagem. Faz conexão. Entra nessa consagração que os teus pastores estão fazendo. Vem para as quartas-feiras de adoração. O que é isso? Palavras diretivas. Palavras diretivas para nós vivermos o novo. Para nós passarmos o Jordão. O Jordão é um empecilho. O Jordão é uma prova de fé. O Jordão é algo que nos impede de entrar em outro território. Às vezes nós não entramos em outros territórios por causa de adversários. Quais adversários? O medo é um dos piores adversários que nos fazem ficar parados. Mas hoje eu quero declarar que o espírito do medo, ele é destruído na nossa vida. Às vezes é a timidez. Outro adversário, a comparação. Nos comparamos uns com os outros. Ah, mas meu cabelo não é bonito como o de fulano. Eu não sou magra como não sei quem. Ou eu não sou gorda como não sei quem. Ou eu não tenho a formação que outra pessoa tem. E aí nós ficamos nesse mais e não saímos do lugar. E às vezes o inimigo, para entrarmos no outro território, é a falta de foco, a falta de objetividade. E eu quero dizer que os focos dessa igreja estão sendo ajustados. Já fizeram exame de vista aqui, sabe quando o médico bota aquele negócio no nosso olho assim, e vai dizendo, está vendo melhor ou vendo pior? Com esse ou com esse? Com esse ou com esse? Tem hora que eu não sei, nem ele faz tanto que às vezes eu digo, eu sei lá qual que é. Agora, né, que às vezes, não sei se vocês já passaram por isso, que às vezes a gente fica até em dúvida, o que é que eu estou vendo melhor aqui? Eu não sei direito. Mas o Espírito Santo está com aquele aparelhinho nessa igreja dizendo, está vendo melhor? Com esse ou com esse? Qual é a lente que você quer? Você quer a lente da incredulidade? Você quer viver na lente do medo? Você quer viver na lente da indiferença? Você quer viver na lente da timidez? Ou você quer viver olhando a vida com as lentes do céu, com a capacidade do coração de Deus de nos fazer entrar no novo dele, nas terras que ele tem para nós? Nesse tempo, é tempo de ajustar a nossa visão. E aqueles que não vivem fazendo exame de vista, dê glória a Deus, viu? Eu também achava que nunca ia precisar de óculos. Oh, meu Deus, até os 40, né? Depois dos 40 começa a história. Isso aqui, né? Não é? Até lá você às vezes se acha imbatível. Visão de formiga. Ótimo. Mas não é bem assim. Então Deus está ajustando a lente. De onde? Do seu coração e do meu. Olhe o Jordão, mas não seja aniquilado por ele. Veja o Jordão. O que é o Jordão? Uma impossibilidade 1000 vezes, milhões de vezes maior do que você. Como é que nós vamos atravessar esse Jordão? Com esse povo. Sim. Esse povo vai atravessar o Jordão. Esse povo da ICGEC em São Paulo vai atravessar o Jordão. O que vocês acham? Mas esse povo que nem tem tantos recursos, esse povo que nem é isso, nem aquilo, aí você pode argumentar e elencar uma série de adjetivações a respeito de nós mesmos, de você mesmo, que não lhe deixam prosseguir. Mas eu já tentei e não consegui avançar, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo, para aquelas que estão diante de mim. Qual é o alvo? Jesus. Qual é o alvo? Me parecer como Jesus. Nesses dias, está havendo uma transferência do ministério dessa igreja, deixar de ser dirigido somente pela lógica e pela razão, para entrar
na direção e na dependência do Espírito Santo de Deus. Quem crê, diga amém. O eixo da compreensão dessa igreja está sendo alterado para o lugar correto, no Santo dos Santos, na presença do Senhor. Nessas 7 quartas-feiras de adoração, ou aqui ou em casa, quando você adorar, seu coração vai ser possuído pela atmosfera do céu. E pesos vão sair dentro de você. Tristezas vão sair de dentro de você. Na presença do Senhor, nosso coração é lavado. Na presença do Senhor, os pesos saem. A incredulidade sai. Na presença do Senhor, nós somos levados. É o Salmo 63 que diz: leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Quem quer ser levado para essa rocha? Oh, coisa boa é adorar. Quando nós adoramos, saímos do nível das águas do Jordão. Saímos do nível da dificuldade, saímos do nível da impossibilidade, saímos do nível da esterilidade, da escassez, da falta de recursos. Saímos do nível dos argumentos que nós mesmos levantamos e abrigamos por anos. E nós vamos para a rocha que é mais alta do que nós. E lá nessa rocha, que é a presença de Jesus, nós vamos olhar o Jordão como se fosse uma formiga. E nós vamos atravessar, Inês. Tu e todo esse povo, levanta-te e passa esse Jordão. Passa o Jordão, Segete. Sai desse nível. Sai desse nível de desculpas, de medo, de recuar. Sai desse nível de opressão. Sai desse nível de ficar lidando só com os demônios e não avançar. É tempo de avançar. Meu caro Gilmar, minha cara Juliane, é tempo de avançar. E se eu perder meu emprego? Isso não muda. É tempo de você avançar. É tempo de você avançar. E os anos que eu perdi, para Deus, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Vale mais um dia na presença do Senhor do que 1000 dias fora da presença dEle. Em um dia na presença do Senhor, a sua vida pode mudar para sempre. Em um dia a sua circunstância pode ser alterada para sempre. Em um dia o Senhor pode te arrebatar de um lugar de tristeza e te levar para um lugar de contentamento, de fé. E o que eu vou fazer com os meus inimigos? Os teus inimigos, que são espirituais, não são as pessoas. Deles, quem vai cuidar é Deus. O que vai acontecer com os que resistem ao novo de Deus na sua vida? Vão ficando, mas você vai avançando. E só se passa o Jordão andando, dando passos, dando passos, dando passos, dando passos. E eu declaro que você vai resgatar o dom da adoração, do teclado, do piano na sua vida. É você mesmo. Levante suas mãos. Eu desamarro as suas mãos hoje. As duas mãos. Erga as suas mãos. Eu desamarro as suas mãos. Eu lhe tiro de um passado de silêncio, de adoração. Eu lhe tiro de um lugar de aprisionamento espiritual, onde a canção foi roubada dos seus lábios. E onde apenas as lágrimas deram lugar aos cânticos espirituais. E eu declaro que a tua boca vai se encher de riso. O Senhor te livrou da sepultura e te deu mais anos de vida. E essas mãos
vão novamente ser ativadas. Só que não mais no mesmo nível de ministério do passado, mas no ministério sobrenatural. Levanta-te desse lugar no teu coração e passa esse Jordão. Entra no novo que Deus tem para a tua vida. Quando eu ponho esses óculos, eu não vejo o rosto de ninguém, porque são para perto apenas. Mas quando eu tirei, eu vi você na minha frente. Aí eu reconheci você. Eu quero dizer, levanta-te, pastor Wagner. Levanta-te, pastora Inês, Ivan, Marcos, Priscila, Marquinhos, Andréia, Lu, Ney, Roseli, Esdras, Bruna. Levanta-te, Insegec. Levante-se. Levante-se das suas memórias pesadas. Muitos de nós não tiramos os pés do chão, porque vivemos debaixo da casa das memórias da opressão, da frustração e da derrota. E Deus está dizendo, levante-se. Saia desse lugar hoje. Vocês que vieram de outras igrejas e estão aqui hoje, me ouvindo. O que vocês receberam de bom desses outros ministérios, guardem para sempre. Levem com vocês. Mas o que vocês trazem dessas outras casas ministeriais, aonde vocês serviram, e que amarrou a vida de vocês, seja religiosidade, seja resistência ao Espírito de Deus, ao mover do Espírito, seja questionamento, seja ódio, raiva, mágoa dos antigos líderes, o Espírito está dizendo hoje, soltem-se dessas lembranças. Soltem-se e abracem uma nova identidade para viver esta nova estação. Soltem-se da religiosidade para viver o novo de Deus. Passa o Jordão, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Quero dizer a essa igreja para concluir, e retomo a palavra da semana passada. Não concluí ainda, toda. E quem sabe eu concluo. Mas essa nova terra, que terra é essa? Essa pode ser a terra dos seus pensamentos, que precisam ser conquistados. Sua mente pode ser uma bagunça. E é tempo de botar os inimigos para fora e você conquistar a terra da sua mente. Esse é o maior território de batalha, é nosso pensamento, nossa cabeça. Às vezes somos inteligentíssimos, temos dons e capacidades, mas a nossa mente está bagunçada e possuída por inimigos. Que inimigos? A incredulidade, a raiva, a falta de perdão, a amargura, as lembranças perturbadoras. E o Espírito Santo quer dizer, avance, passa esse Jordão e conquista a terra da tua mente. Como você vai conquistar a terra da mente? Através da palavra, porque a palavra de Deus renova o nosso pensamento, renova a nossa forma de ver o mundo, de ver a nós, de ver a vida, de ver o propósito de Deus. Qual é essa terra nova? Pastora Malu, Roseli, anote isso. Que terra nova é essa? Nilson, André, soltem-se do passado e se abram para um novo. É a terra do próprio coração. Às vezes vai ser a terra da sua família que você vai precisar conquistar. Às vezes Deus vai lhe usar na educação dessa cidade. E você vai ser um instrumento na educação, na saúde, na música, na comunicação. E eu proclamo que Deus vai levantar entre nós pessoas com habilidades de comunicação sobrenatural. Para falar no rádio, para falar na televisão. E nós mesmos termos a nossa TV online funcionando 24 horas por dia. Nesse mundo digitalizado nós podemos fazer muita coisa. E por que não fazemos? Porque precisamos ter o mesmo foco. Precisamos ter o mesmo espírito, andar no mesmo espírito. E chegou a hora de andar no mesmo espírito e de se ajustar na terra da tecnologia. Deus quer lhe usar.
para conquistar essa terra e usar a tecnologia para o avanço do reino de Deus. As finanças, muitos de vocês, Deus vai usar para conquistar coisas nas finanças. No empreendedorismo, pode ser vendendo tapioca, não importa, isso não desmerece ninguém. Vender tapioca ou vender um foguete, tanto faz, o princípio é o mesmo. Mas a diferença é a bênção de Deus sobre a vida de uma pessoa. Eu quero dizer que Deus quer levantar alguns de nós para tomar posse da terra dos negócios, para prosperar e ter finanças para sustentar missionários, para ampliar o lugar da nossa tenda e da nossa habitação. Essa igreja um dia terá escolas. Se não for enquanto eu estou na frente dela com meu marido, pode ser depois, mas essa palavra está plantada aqui dentro. Essa igreja um dia terá sua própria universidade para formar profissionais, para influenciar a sociedade. Essa igreja terá seu próprio hospital. Essa igreja terá suas clínicas. Mas para isso, o seu coração é a primeira terra que precisa ser conquistada. A equipe ministerial, as conexões, é uma terra nova. Terra nova. Pessoas novas. Abra-se para as pessoas novas. Muitos de nós só fazemos plano com o mesmo povo que você conhece. E às vezes tem gente ali do seu lado que o seu coração não é aberto para tocar. Mas que se abra a partir de hoje para o novo de Deus. Pessoas novas, famílias novas, bairros, casas novas. Novas terras no ensino e na escola, na igreja. Novas terras nos projetos missionários. Do mesmo jeito que eu levo vocês, ou levarei quem quiser, lógico, para Sergipe. E para as imediações da cidade de Propriá, no interior do Nordeste. No nosso coração o desejo de trazer também uma turma deles para aqui, para conhecer o que é essa cidade. E de pregar aqui também, porque eles precisam também ter novas visões. Porque eles precisam ver novas terras. Porque eles precisam sair daquele mundo onde eles estão. E vice-versa. É tempo do novo de Deus nesse ministério. É tempo de conquistar. E por último, Josué 1:5. Leia comigo, por gentileza. Não, pulei o 3, né? Pulei o 4. Meu Deus do céu. Não, vamos para o 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Essa palavra diz alguma coisa para você, Paulo Rogério? Quando você estava lá naquele leito daquele hospital entre a vida e a morte, com aquela Covid miserável em cima de você, e essa igreja orava de dia e de noite, e sua família e seus amigos oravam. O que foi o rema que te sustentou? Uma palavra. Essa palavra aqui. Não te deixarei, nem te desampararei. E é assim que nós vamos vencer os vales da vida. Os vales, seja de enfermidade, seja de tribulação, seja de morte, seja de perseguição, seja de escassez financeira, seja de falta de fé, falta de coragem, seja do que for. Eu anuncio a essa igreja, bem-vindo à nova estação da sua vida. Aplauda Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é santo. Digno de todo louvor, digno de toda honra e de toda glória. Ninguém poderá resistir. Essa aí é outro ponto, fica para outro dia. Eu vou falar da unção territorial. Do lugar, da terra, da cidade, do lugar. Existe uma unção quando Deus lhe manda fazer algo. Existe uma habilidade e uma autoridade específica para falar aquele lugar e as forças espirituais que operam naquele lugar. Mas também existe uma unção para levantar, edificar exatamente naquela área. E Deus conta comigo e Deus conta com você para isso.
Quantos desejam viver essa nova estação? Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Cadê os cantores? Ainda temos cantores por aqui. Aleluia. Se Deus falou ao seu coração, responda a Ele aí. Faça uma oração de 1 minuto. Responda ao Senhor. Diga assim: Senhor, eu recebo o teu desafio. Eu quero viver o novo. Eu quero viver a nova terra. Eu quero conquistar o novo território. Eu quero, Senhor, conquistar todos os territórios que tu tens para a minha vida. Eu quero entrar, viver essa nova estação, juntamente com meus irmãos, juntamente com esse ministério que está aqui. Aleluia, glória a Deus. Levanta a sua mão para o céu comigo e diga: Pai, no nome de Jesus, eu me abro para a tua vontade. Eu me solto hoje de tudo que me amarra, me paralisa e me entristece. Eu abraço o teu propósito. Eu acolho a tua palavra. Eu acolho a tua promessa sobre a minha vida. E eu me levanto hoje das minhas desistências. Eu me solto do medo. Eu me solto da incredulidade. Eu me solto de toda a opressão na minha mente, de toda lembrança do passado que não me deixa avançar. E eu decido hoje avançar para viver tudo que tu tens para a minha vida, junto com essa igreja. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Eu saio do nível do combate ao inimigo e eu vou para o lugar da minha segurança, da minha força, da minha inspiração, o lugar onde eu recebo alegria, projetos, aonde eu recebo direção para atravessar o Jordão e conquistar a terra que tu me deste por herança. Eu consagro a minha mente ao Senhor. E todos os invasores da minha mente saiam agora. E eu consagro meus pensamentos ao Espírito Santo e às tuas promessas. Viverei tudo que o Senhor tem para a minha vida. Eu me solto hoje do pecado que tenazmente me assedia. E eu decido correr a carreira que me está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Eu tomo posse da ativação espiritual dos meus pés, que são os meus caminhos, em linha com o propósito de Deus. Eu tomo posse da ativação espiritual nas minhas mãos, que falam das minhas obras, em linha com a vontade de Deus. Eu consagro os dons, os talentos, a minha força, a minha saúde, minhas finanças, minha família, meus bens, tudo que eu tenho, a ti, Yahvé. Eu quero viver intensamente essa nova estação
de milagres, de multiplicação, de novidade de vida. E amanhã, quando eu estiver diante dos frutos, que eu nunca me esqueça de te dar a honra, a glória e o louvor, porque foi o Senhor que fez todas estas coisas. Aplauda Ele, porque Ele é bom. Aleluia, aleluia. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te esconda, te cure, te levante, te restaure, te dê paz em todas as áreas da tua vida. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê Shalom.